Beleza, pessoal. Continuando aqui, na aula passada, a gente viu a lei da inércia, né? Cujo enunciado é o seguinte: todo corpo permanece em seu estado de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças aplicadas. Então, a inércia é essa tendência da matéria em permanecer no seu estado de movimento, ou em repouso, ou em movimento de fato, a não ser que alguma força seja exercida. A gente está falando isso redundantemente, porque muita gente acha que a inércia só tem a ver com repouso. E não é. O corpo que está com velocidade de 20 metros por segundo, ele vai permanecer o tempo todo com 20 metros por segundo, a não ser que tenha uma força que aumente ou diminua essa velocidade. Ou seja, aplicada uma aceleração que, consequentemente, com a massa, né, vai ser uma força. Mas a gente vai continuando aqui, para não deixar o vídeo longo, vamos perceber que essa primeira lei de Newton, ela dá o pontapé inicial. Newton se preocupou, inclusive, nessa cronologia correta, para que a gente tenha um pontapé inicial para iniciar o estudo das próximas leis. São três. A gente viu a primeira, que é a inércia, e a gente começa a estudar sobre equilíbrio. Devido à sua inércia, um corpo tende a manter-se em seu estado de equilíbrio, como eu falei. Podemos classificar de duas formas esse equilíbrio. O equilíbrio dinâmico, movimento retilíneo uniforme, isso quer dizer que a velocidade quando o corpo está em movimento, em equilíbrio, a velocidade dele é 20 por hora, em 1 minuto, com 2 minutos é 20 por hora também, com 3 minutos também, ou seja, a velocidade não muda, consequentemente não tem aceleração. Vocês vão lembrar que a aceleração é a grandeza física, cuja principal característica é alterar a velocidade do móvel. Se a aceleração for positiva, a velocidade tem que aumentar. E se a aceleração for negativa, a velocidade tende a diminuir, certo? Então, esse é o equilíbrio dinâmico, quando a velocidade ela é constante. Movimento retilíneo uniforme. Vocês viram na última prova. Mas nós temos o equilíbrio estático também, que é o mais conhecido, que é o repouso. Se eu pego aqui um copo de água, coloco aqui na minha mão, ele vai permanecer em repouso, a menos que eu venha e pegue de novo, que eu exerça uma força sobre ele. Isso é equilíbrio estático. Aí vamos lá, vamos imaginar o seguinte, vamos viajar um pouco aqui no pensamento. Considere um homem no interior de um ônibus que está em repouso. Então esse cara aí, imagina que ele está dentro do ônibus, parece mais estar fora, né? Se o ônibus acelera, o homem tende a permanecer em repouso em relação ao solo, e por isso ele se sente projetado para trás. Ou seja, o homem está aqui em cima, o carro acelera, ele permanece em repouso. Em relação ao solo, ele permanece em repouso, né? Ele está à mesma distância. Mas em relação ao ônibus, ele parece que está indo para trás. É por isso que você está lá sentado, quando o cara acelera, você dá aquele soco para trás. Isso é inércia. Mesma coisa é quando você está em movimento, o carro está em movimento, você está sentado lá, o carro freia de uma vez, você é arremessado para frente. Por isso a importância do cinto de segurança, né? E como você está em movimento junto com o carro, você está em movimento em relação ao solo, certo? Quando o carro freia, o teu corpo tende a manter esse movimento por inércia. E aí o cinto de segurança que vai impedir essa inércia, porque vai ser uma força externa. Isso aqui você já tiram de letra, é a mesma coisa que acontece nas curvas, né? Então, você está indo numa direção. Lembra que a inércia ela tem a ver com movimento retilíneo uniforme, ou seja, além de manter o estado de movimento, ela mantém um sentido retilíneo, certo? Então, ele não faz curvas. É por isso que quando você está num carro, tranquilo lá sentado, e aí o carro vai e dobra para a direita, para a esquerda de uma vez, teu corpo vai para frente, aí você sente teu corpo sendo levado para um lado e para o outro. Por quê? Porque por inércia, por essa tendência natural da matéria, o teu corpo vai permanecer em linha reta. E aí, quando você faz curva, o corpo vai sentir essa atração, essa força que está sendo exercida para que esse corpo saia desse movimento retilíneo, certo? E aí nós temos aqui a famosíssima tirinha do Garfield, que o cara pergunta para ele, você é preguiçoso? Ele, não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Essa aqui, pelo amor de Deus, é a piada mais usada pelos alunos em física presencialmente. O cara morrendo de preguiça diz que está fazendo experimento físico. E, como todo experimento, nós temos consequência, né? Nós temos dados, resultados desse experimento. Se vocês praticarem muito esse experimento aí, o resultado dele é nota baixa. Então, cuidado, viu? Beleza. Agora é o seguinte.
O corpo ele pode estar em equilíbrio dinâmico, que é quando está em movimento retilíneo uniforme, ou o corpo pode estar em equilíbrio estático, que é quando ele está em repouso. Mas e nas situações diferentes disso? O que acontece quando o corpo ele muda de velocidade com o tempo ou quando o corpo não está em repouso? Ou seja, além da inércia, quais são as outras propriedades que nós temos? A gente acabou de ver que para eu desfazer o estado de inércia de um corpo, de uma matéria, eu preciso exercer uma força sobre ele. E é justamente sobre isso que nós vamos falar agora, sobre que força é essa que é capaz de modificar o estado inercial da matéria, certo? Isso aí vai ser estudado a partir da segunda lei de Newton. Vamos considerar um caso em que a força resultante diferente de zero atua sobre um corpo. Observe o seguinte, o corpo está em repouso aí, e aí eu empurro esse corpo aí para a direita, esse bloco. Se a força é constante, o corpo varia de velocidade a uma taxa também constante, ou seja, o corpo realizará um movimento retilíneo uniforme. Esse é o princípio fundamental da dinâmica, a segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton é a inércia. O corpo em repouso tende a permanecer em repouso, assim como o corpo em movimento retilíneo uniforme tende a permanecer em movimento, a menos que uma força seja exercida sobre ela. Esse é o enunciado da primeira lei de Newton, inércia. A segunda lei de Newton tem um enunciado mais objetivo, princípio fundamental da dinâmica. É justamente um princípio que vai definir o que é uma força, o que eu preciso, quais as características e grandezas físicas que eu preciso para construir uma força. Vamos dizer mais ou menos isso. Essas partes aqui são apenas relações que nós temos das forças com o corpo. O que a gente percebe? Que quanto mais forte eu empurro uma caixa, maior vai ser a aceleração sobre ela, maior vai ser a variação de velocidade, ela vai acelerar mais rápido, vamos dizer assim. O que a gente percebe? Que a força e a aceleração, elas são grandezas diretamente proporcionais, certo? São grandezas diretamente proporcionais. Quando uma cresce, a outra cresce também. E aí o que se percebe? Que eu posso fazer uma relação entre a força e a aceleração. Ou seja, se eu empurrar meu celular, aqui, ó, se eu empurrar meu celular, ele vai adquirir uma velocidade. Se eu empurrar mais forte, ele vai adquirir uma velocidade maior. Por quê? Por causa da aceleração. Se eu empurrar mais forte ainda, ele vai acelerar mais ainda. E aí a gente pode fazer uma relação matemática entre a força e a aceleração. Só que tem uma grandeza no meio delas duas, que vai fazer com que haja uma mudança de velocidade ou de aceleração, que é a massa do objeto. Então, imagina o que eu tenho aqui para dar exemplo para vocês. Imagina que eu tenho aqui um alicate de unha, certo? E eu empurro ele. Esse alicate de unha é mais leve, a massa dele é menor do que um copo cheio d'água. Se eu empurrar o alicate de unha e o copo com a mesma força, o alicate de unha vai adquirir uma velocidade mais rápida. Ele vai mais longe. Por quê? Porque ele é mais leve. Não tem a ver com queda, tem a ver com movimento. Tá, gente? Então, aquilo que tem uma massa menor, eu preciso de uma força menor para modificar o estado inercial dele, certo? É por isso que a relação que a gente faz aí entre a força e a aceleração tem a ver com a massa do objeto, quanto que ele pesa, ou mede, né, a massa. E aí a gente tem a fórmula que vai definir a segunda lei de Newton. A primeira lei de Newton não tem fórmula, né, mas a segunda tem uma fórmula matemática, uma expressão matemática que vai me ajudar a definir essa grandeza física. A força. Então, a força, matematicamente falando, vai ser o produto, a multiplicação entre a massa do corpo e a aceleração adquirida por esse corpo. Essa é uma força resultante sobre aquele corpo. Então, tá aqui, ó. A forma de enunciar a segunda lei de Newton é essa. Força igual massa vezes aceleração. Note que o vetor aceleração aponta na mesma direção do vetor força. Se a aceleração aponta na mesma direção e o sentido do vetor velocidade o movimento é acelerado, caso contrário, o movimento é retardado. Vocês já viram isso nas aulas anteriores. Ou seja, se aumentar a velocidade, quando eu exerço uma força, quer dizer que o movimento é acelerado, a velocidade é positiva, a aceleração é positiva. Se diminuir a velocidade, a aceleração é negativa e o movimento é chamado de retardado. Então, nós temos a segunda lei de Newton, força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Essa é a segunda lei de Newton, chamada de princípio fundamental da dinâmica.
A unidade de medida da força é um Newton, tá? Em homenagem, é claro, ao grande físico Isaac Newton. Esse 1 Newton vale 1 quilograma metro por segundo ao quadrado. E aí nós temos a terceira e última lei de Newton. Ação e reação. Para toda ação, há sempre uma reação oposta e igual. As ações mútuas de dois corpos entre si são sempre iguais e dirigidas para as partes contrárias. Essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Quando você tem um tênis, por exemplo, você está andando de tênis ou descalço, você empurra o chão para trás e o teu corpo é arremessado para frente. Isso é uma aplicação de ação e reação. Você está empurrando o chão para trás e o chão está te empurrando para frente com a mesma força. Quando você está nadando, a mesma coisa, você está puxando a água, certo? Quando você puxa a água também está te puxando. Ação e reação. Você tá... E quanto mais força você bota, mais força a água vai te puxar também. Quanto mais rápido você nada, mais rápido você vai conseguir se transportar, se movimentar sobre a água. Ou seja, essa ação vai produzir uma ação de mesmo modo, de mesma intensidade. Se eu empurro a parede com 20 newtons de força, a parede também me empurra com 20 newtons de força. Isso é ação e reação. Mesma coisa aqui, ó. As leis de Newton são tão completas que até hoje, para lançar foguetes para fora do planeta, nós ainda usamos as leis de Newton, certo? Para não dizer que estão ultrapassadas ou são da Idade Média. As leis de Newton são válidas macroscopicamente até hoje para quase tudo que a gente conhece de movimento. Então, para lançar, por exemplo, um foguete, a estação espacial, para a Lua, a gente usa ainda as leis de Newton. O que acontece? Isso aqui é claro que tem uma variação de pressão envolvida, mas, a fim de leis de Newton, o combustível, você está vendo aí uma explosão, essa energia vai empurrar o ar e o ar empurra o foguete para cima. Beleza? Então, o foguete expele gases, ação, e o gás que está sendo empurrado empurra também o foguete para cima. É a reação. É claro que existe uma série de fenômenos físicos e químicos envolvidos no lançamento de foguete. Mas Newton explicava isso aí com a terceira lei de Newton. Ação e reação. Só isso. Eu estou empurrando uma coisa, a coisa também está me empurrando e pronto. É basicamente isso. Se a carroça puxa o burro com a mesma intensidade e sentido contrário da força que o burro exerce nela, como eles podem se mover? Como que o burro está puxando aí a carroça está puxando o burro, não era para ser eliminado? A gente viu lá na primeira lei. Se eu tenho uma corda aqui, puxo para um lado o copo e puxo para o outro lado o copo, ó, com a mesma força, o copo não vai se mover. Então, como que o burro aí ele vai puxar a carroça puxa o burro, como que eles vão se mover? Então, era para se anular, né? Então, observe que o cavalo não está fazendo força na carroça. O cavalo está fazendo força no solo. E o solo está empurrando o cavalo. Ou seja, a ação e reação ela não vai acontecer no mesmo corpo. Eu não vou empurrar o meu próprio corpo. Se eu pegar e me empurrar aqui, eu não consigo. Porque eu não consigo exercer uma ação e reação no mesmo corpo. Essa ação e reação ocorrem em corpos diferentes. Então, a carroça e o cavalo é uma coisa só. Eu não consigo... a carroça não consegue puxar o cavalo ao mesmo tempo que o cavalo puxa a carroça. Pelo contrário, a força que está sendo exercida aí do cavalo é no solo. E o solo está exercendo essa força também no cavalo e também na carroça, é claro. E nós vamos ficando por aqui. Essa primeira parte foi bem teórica sobre as leis de Newton. Na próxima aula, gente, nós vamos trabalhar um pouco a respeito de cálculos da segunda lei. A segunda lei precisa de bastante cálculo para ser desenvolvida, porque a gente precisa conhecer que força é essa. Já vimos que a força é igual a massa vezes a aceleração. Só que existem forças retilíneas, existem casos que tem mais de uma força que estão sendo exercidas sobre o mesmo corpo, existe casos de forças atuando num plano inclinado. Nós vamos trabalhar esses cálculos a partir da próxima aula, tá? Um abraço para vocês, tchau, tchau.